Você alguma vez já ficou com um gozo no cantinho da sua boca, aqui ou aqui? E esse gozo foi decorrente de uma fantasia sexual? Bom, é mais ou menos por aí que a aula de hoje vai passar. A ideia de gozo em psicanálise, lembrando que gozo para psicanálise talvez não seja esse gozo que você pensou, mas sim aquele prazer somado a um desprazer, o que acontece ao mesmo tempo. Ou mais do que isso, um prazer e uma angústia que acontecem simultaneamente. É o que o Freud localizou no Homem dos Ratos, quando ele descrevia, ou melhor, escutava sobre um castigo com os ratos, uma tortura com os ratos que é introduzida no ânus de um prisioneiro, e que então, no meio do horror, a dizer assim, que horrível que seria se acontecesse com o meu pai, escapa um leve sorriso no canto da boca. Esse prazer no horror é o que nós chamamos de gozo. É isso que você já deve ter visto na sua boca ou na boca de outras pessoas, quando ao descrever uma coisa horrível, ou ver uma cena horrível, ou falar sobre um sofrimento pessoal, parece que a pessoa tem um certo orgulho de tanto que sofre com aquilo. Então, esse orgulho no meio do sofrimento, nós chamamos de gozo. Esse vai ser o raciocínio para entender o que o Naso quer dizer hoje, na aula de hoje, sobre as fantasias, né, que o menino vai utilizar para conseguir dar conta do seu desejo incestuoso. São fantasias tanto da ordem do prazer, quanto fantasias de angústia. Então, o somatório disso, prazer e angústia, eu vou chamar de gozo, então são fantasias de gozo. Esse vai ser o assunto da aula de hoje, Édipo do Zero, aula 5. Bom, pessoal, a gente está aqui na página 27 do Nasio. Então, você está seguindo esse livrinho aí, que você já conseguiu na internet, já comprou, sei lá eu. E o objetivo é falar hoje das 3 fantasias de prazer. Ele parte aqui do raciocínio deixado em aberto na última aula sobre os 3 desejos incestuosos do menino, né? Que é o desejo de possuir o corpo do outro, principalmente o corpo da mãe, em ser possuído pelo corpo do outro, principalmente o corpo do pai, e em suprimir o corpo do outro, principalmente o corpo do pai. Então, possuir, ser possuído e suprimir. E ele vai dizer assim quando entra no assunto de hoje: esses 3 desejos são impossíveis de realizar. Então, qual recurso que a criança, que o menino, que o sujeito vai utilizar? Diante da impossibilidade de realizar esse desejo, ele vai criar imaginariamente uma fantasia. Então, uma fantasia é uma forma de satisfazer, ainda que não totalmente, esse desejo impossível e incestuoso. É interessante que ele traz aqui, na sequência da página, o que é uma fantasia. E ele fala assim, que a fantasia em geral é consciente, né? Que é destinada a satisfazer de maneira imaginária o desejo incestuoso e realizável. Ele diz assim, uma fantasia é um consolo, já que a impossível realização do desejo vem algo a consolar essa impossibilidade, gerando um pouco de uma realização, seja da ordem do prazer, seja da ordem da angústia. E diz assim, a fantasia tem como função substituir uma ação ideal, né? Que ele coloca aqui, ó, que teria proporcionado um gozo não humano. Então a fantasia de gozo, é uma fantasia que é um freio ao que seria de fato um prazer sem fim ou uma angústia sem fim que levaria o sujeito a sucumbir num estado de loucura, sei lá, como a gente falou nas primeiras aulas do corpo se rasgar, né? Então, quando você está na clínica escutando seus pacientes, ou você é esse paciente, ou você é só uma pessoa que gosta de psicanálise, né, a sua forma de ver o mundo, o seu óculos da fantasia, que a gente já falou em outras aulas aqui, é uma forma de você conseguir delimitar um gozo suportável, porque para além disso seria insuportável. Então o seu sofrimento, né, aquilo ali te causa mal-estar, também causa prazer, é um somatório dessas duas coisas e que de alguma forma funciona como um para-choque, para a coisa não ser exacerbada para você. Então nós sabemos que mesmo a pessoa que sofre, está lá chorando em prantos, ela goza com aquilo. Não significa assim, tá gostando, né? Então a pessoa gosta, por isso que faz tal coisa. Fica muito pobre pensar assim. Ou melhor dizendo, porque essa pessoa precisa delimitar o gozo dessa forma. Então a gente tenta muito mais entender a lógica dessa fantasia de gozo do que dizer simplesmente, você está fingindo. Não se trata disso, obviamente. Tanto que ele diz na sequência aqui, que nem todos os aspectos da fantasia são conscientes. Obviamente existem porções inconscientes, como por exemplo, ele diz aqui, ó. O menininho, por exemplo, nunca copulará com a mãe, mas compensará essa impossibilidade com uma fantasia voyeurista, em que a imagina nua.
Essa fantasia traduzirá então pela vontade maliciosa de espiar e surpreender a mãe em situações íntimas, né? Vocês têm aqui a gradação do que falamos: o desejo incestuoso de possuir a mãe, o desejo derivado de ver o corpo nu da mãe, a fantasia de imaginá-lo e, enfim, o gesto malicioso de olhar pelo buraco da fechadura, gesto que põe em ato a fantasia. Aí ele já aproveita isso, ele fala assim, bom, temos uma sequência aqui de coisas interessantes a pensar. Que ele vai dizer assim, a gente está falando então de fantasia, mas ele localiza uma sequência, olha que bacana, que põe assim. Primeiro vem as sensações físicas, né, corporais. Essas sensações levam a um desejo, né, esse movimento. Esse movimento, né, do desejo tem a sua impossibilidade de realização, a fantasia entra como essa moldura, né, esse suporte para esse desejo impossível. E diz assim, e na sequência vem o comportamento. Então ele dá um exemplo. Em primeiro lugar, as sensações sentidas despertam o desejo de ir em direção ao corpo do adulto. Em seguida, esse desejo é satisfeito com fantasias que proporcionam prazer à criança. Aí diz, repito, que essas fantasias de prazer raramente são visualizadas mentalmente pelo sujeito. E aí é nessa hora que ele diz assim, ó, somos nós os psicanalistas que deduzimos, é uma inferência, a partir da observação dos comportamentos infantis e, sobretudo, a partir da escuta de nossos analisandos adultos. Nós escutamos um paciente criança ou adulto e reconstruímos as cenas fantasiadas que governam sua vida. Então lembra que eu falei lá naquela aula do óculos lá, a pessoa fala algo, eu uso o óculos da fantasia edípica, eu escuto e enxergo por aqui. Então é uma inferência do analista? De certa forma sim, mas lembrando, quando eu raciocino por essa via, quando eu enxergo por essa via, quando eu escuto por essa via, eu consigo solucionar problemas a partir do raciocínio que eu construo sobre o sofrimento do sujeito, né? Por isso que não dá para dizer assim, ah, tá errado ou tá certo. Não, é uma forma de escutar, é uma forma de olhar. Por isso que nós até falamos na faculdade de psicologia, por exemplo, não é você que escolhe sua abordagem te escolhe. Algum autor já falou a maneira pela qual você enxerga o mundo, o sofrimento, e você meio que se alinha por ele e vai por ali. Então não dá para dizer que a psicanálise é mais correta do que outras, mas que ela tem uma forma de solucionar problemas que passa por essa via. Então ele diz assim, ó, então aconteceu isso. Ele diz assim embaixo, ó, as sensações, então, despertam o desejo suscita a fantasia e a fantasia se atualiza através de um sentimento, um comportamento ou uma fala. Aí ele vai dizer assim, bom, estabelecida essa sequência, sensações, desejo, fantasia, comportamento, ele vai trazer os 3 tipos de fantasias de prazer no menino. Então, a primeira fantasia baseada no primeiro desejo incestuoso, que é possuir o outro. Aí ele vai dizer... Na verdade, essa fantasia adota vários roteiros, em que a criança desempenha sempre um papel ativo e se sente orgulhosa de impor sua presença ao outro. A fantasia de possessão. Então é o famoso menininho, saliente, quer brincar de médico, banco ao palhaço, diz palavrões sem conhecer sua significação ou mesmo macaquear posições sexuais. Às vezes o gesto que predomina é o de tocar o corpo de um dos pais, irmãos ou irmãs, ou beijá-lo febrilmente, às vezes mordê-lo ou maltratá-lo. Aí dá um exemplo muito legal que ele fala assim, ó, mais embaixo, de uma paciente dele que leva o filho para uma sessão e ela traz uma cena que a criança faz com ela está lá divorciada, tudo, que ela está no meio do banho e de repente ela dá um grito, porque o filho entrou e mordeu a bunda dela e sai correndo. Aí o Nassi fala, isso é o Édipo, né? Não é pegar a mãe no tanque. Mas essa criança que vê a mãe sente as sensações, esse impulso de ir em cima da mãe e vai lá e morde, ela não sabe o que fazer. Mas faz algo próximo ou pelo menos o possível diante daquilo que ele deseja. Ele diz aqui, ó, o Édipo não é acariciar ternamente a mãe, é desejá-la e mordê-la, é nesse sentido. Então essa é a primeira fantasia de prazer. Essa fantasia de possuir o corpo do outro, no caso a mãe, essa criança aqui possessiva e saliente. Segunda fantasia é baseada no segundo desejo incestuoso, que é ser possuído pelo outro. Ele diz aqui, a fantasia mais típica do desejo de ser possuído é a cena em que o menino sente prazer em seduzir um adulto para tornar seu objeto. Então que interessante, ó. Essa fantasia é uma fantasia de sedução sexual, que o menino sedutor imagina-se seduzido pela mãe, por irmão mais velho ou até mesmo
ainda que isso surpreenda pelo próprio pai. Tanto que ele vai dizer, lá na primeira parte, que normalmente é o pai que é eleito para ficar nesse lugar de ser seduzido. Com efeito, o menino pode desempenhar o papel passivo, eminentemente feminino, de ser a coisa do pai e fazê-lo gozar. Mas devemos entender que se a criança imagina-se seduzida, não é apenas ela a vítima passiva de um pai perverso, malvado ou tarado, como também uma sedutora ativa que espera ser seduzida. E aí vem a máxima dessa segunda fantasia de prazer, que é seduzir para ser seduzida. Então a criança seduz para ser seduzida pelo outro. E vai dizer assim: observamos que essa fantasia de Piana da sedução do menino pelo pai imobiliza-se e invade mais tarde a vida do adulto, que a criança se tornou. Ela amedra como agente nocivo, causa frequente de uma forma de histeria masculina muito difícil de tratar. E aí, por fim, a última fantasia de prazer, que é com relação a suprimir o outro. Ele vai dizer assim: em particular, o pai coloca o sujeito em uma atitude sexual ativa. Digo sexual porque destruir o outro provoca tanto prazer sexual quanto qualquer fantasia de Piana. Um dos comportamentos infantis que melhor traduz a fantasia de matar o pai rival, pensando no Édipo, no conto, é aquele muito frequente em que o menininho aproveita-se da ausência do pai em viagem para brincar de chefe da família e, por exemplo, querer partilhar o grande leito conjugal com a mãe. Conhece casos assim? Então veja que nós tivemos isso então. As fantasias de prazer, e a próxima aula vai ter as fantasias de angústia. Essas fantasias se baseiam sempre nos desejos incestuosos, que são 3 tipos do menino: a de possuir o outro, de ser possuído pelo outro e de suprimir o outro. A de possuir o outro é o menininho saliente, cheio das graças, que morde a bunda da mãe e sai correndo, o exibidinho. O segundo, que é o sedutor, que fica nesse lugar de ser seduzido pelo outro, mas tem um movimento inicial de seduzir, e depois é seduzido e fica no lugar de fazer o outro gozar. E o terceiro aqui é esse que quer suprimir o outro. É o filho que está no lugar de rival do pai. Então ele quer suprimir o outro e quando o pai não está presente, ele quer ocupar o lugar do pai no leito da mãe. Tá certo então? Então essas são as 3 fantasias de prazer. Até a próxima aula e bons estudos!